Olá, meus queridos, tudo bem? Iniciando nossa aula de matemática aqui com o professor Beto Lopes. Vamos estudar na nossa aula de hoje, em números racionais, estudar divisão. Como dividir com números racionais, tá? Aproxima-se o final do ano, tá bom? Então vamos estar participando das aulas cada vez mais. Vamos fazer as atividades, vamos fazer as avaliações para que cada um possa concluir seu ano letivo com sucesso, tá? Professor Beto aqui, sempre à disposição. O que alguém precisar, pode chamar sim, que eu estarei dando retorno, estarei atendendo à medida do possível relacionado à disciplina de matemática. Em números racionais, a parte de divisão, nós vamos aqui basicamente estudar três maneiras, três formas que a divisão com números racionais vai estar presente, certo? São elas: a divisão de um número natural por uma fração, número natural por fração, a divisão de fração por número natural e também a divisão de fração por fração, né? Você conhecendo essas três maneiras, né, aplicações, você consegue resolver toda a situação, tá certo? Envolvendo divisão com frações. Então vejamos aqui uma situação. Diz que Eliana está preparando uma receita de bolo de fubá, né, na qual um dos ingredientes que ela tem é 1/5 de quilograma de açúcar, certo? É isso aí, certo? É um dos ingredientes que ela vai usar, tá certo? Nesse bolo de fubá. Com todo o conteúdo de um pacote de 2 kg, ó, ela tem 2 kg de açúcar, certo? Quantas receitas iguais a essa ela poderá preparar, certo? Quantas ela puder preparar, certo? Quantas ela pode preparar. Então, nós sabemos o seguinte, que ela aplica 1/5 de quilograma, tá certo? E ela tem 2 kg. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui com figura, vamos dizer o seguinte, vamos pegar cada quilograma, dividir em 5 partes, ó, certo? Cada quilograma tem 5 partes. Por quê? Porque é 1/5, ó, de quilograma, certo? Ela usa uma partezinha dessa por vez, tá? Em cada receita ela usa isso aqui. Então em 1 quilograma ela tem isso aqui e em outro quilograma tem isso aqui. Então no total ela pode, certo? Ela pode usar, ela tem material suficiente, açúcar suficiente para preparar 10 receitas. 5 aqui, mais 5 aqui, ó, tá? É o mesmo que pegar 2 e dividir por 1/5, certo? 2 dividido por 1/5, tá? Você pode desenvolver assim, ó, 2 vai dividir por 1/5, tá? Aí você coloca isso aqui, tá? Vamos colocar em fração também, certo? Para facilitar aí, tá bom? A aplicação. Então você tem uma divisão de fração. Na divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você inverte essa aqui, certo? 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1 é 1. 10 sobre 1 igual a 10. Aqui é se você for aplicar usando essas técnicas, tá certo? Mas você pode resolver sim dessa maneira, tá aí, você acertou tranquilamente, tá? Agora, divisão de fração por um número natural. Vejamos o seguinte, ó, no marcador de combustível do carro de Gustavo, os traços indicam divisões em partes iguais da capacidade desse tanque. Que fração da capacidade desse tanque de combustível corresponde à reserva, tá? Aí a reserva está mostrando, certo? Que essa partezinha aqui, ó, em vermelho, que mostra a reserva. Ainda tem combustível, mas está de reserva, tá certo? Então, vejamos o seguinte, ó. É importante notar que traços menores divide cada parte correspondente
a 1/4 da capacidade do tanque. Aqui, ó. Isso aqui, até aqui é 1/4, aqui 2/4, aqui 3/4 e aqui o tanque cheio. Tá certo? Ok? Então, assim, para resolver esse problema, temos que calcular 1/4 de 3. Porque cada 1/4 desse, ó, tem 1, 2, 3 partes. Certo? E a reserva, tá certo? A reserva aqui, certo? Desse 1/4 aqui, você está dividindo em 3 partes, tá? Então 1/4 dividido por essas 3. O resultado é exatamente esse espaçozinho aqui, tá certo? Então a gente pode fazer assim, ó, tá? Representar em uma figura, certo? Em uma figura nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui, ó, tem 3 espaços, tá aqui, 1, 2, 3, tá certo? No total, nós temos 3, mais 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, tá aqui, 3, 6, 9, 12. Então, o tanque todo é 12, tá certo? Dessas 12 partes iguais, você tem uma parte que é a reserva. Então, é 1 sobre 12, tá? É o mesmo que pegar 1/4 e dividir por 3. Então, daí você já encontrou a resposta, tá? Agora, divisão de fração por fração. Vejamos a situação. Débora é vendedora ambulante de café. Ela utiliza uma garrafa térmica e copos descartáveis, com capacidade equivalente a 1 sobre 18 da capacidade da garrafa. Quando a garrafa está com 1/3 de sua capacidade, quantos copos de café ela consegue servir? Então, para resolver, nós temos que fazer o quê? Ó? Nós temos que obter quantas vezes esse 1, né, sobre 18, tá certo? Que é a capacidade do copozinho, ó. Quantas vezes ele cabe dentro de 1/3 da garrafa, quantidade que tem café, tá certo? Então, ó, 1/3, tá certo? Tá aqui 1/3. Desse 1/3 nós vamos pegar, né, uma parte, ó. Então, uma de 1/3, tá certo? Mais a capacidade do copozinho, do copinho, é 1 sobre 18. Então, nós vamos pegar isso aqui, dividir em 18 partes, certo? Então, aqui vai ter 6, aqui 6, aqui 6, 18, tá certo? Então, o que nós queremos saber? Esse 1/3, essa partezinha aqui, ó. Então, aqui vai ter quantas partes do todo, ó? 6, 12, 18. Então, aqui vai ter 6, tá certo? Então, é equivalente a 6. Você pode fazer isso também dividindo 1/3 por 1 sobre 18. Você também vai encontrar, tá certo? A mesma resposta, 6, tá bom? Nós estamos aqui, pessoal, encerrando a nossa aula. Estou deixando 2 atividades aqui, certo? Para você fazer, para você me devolver com as respostas. Não precisa copiar, basta responder, mas é responder mostrando o detalhamento. Não coloque só a resposta final, que eu não tenho como, certo? Eu ter certeza, avaliar se você de fato respondeu. A resposta final tem no livro. Eu quero que você faça o detalhamento, como você vai estruturar isso aqui e chegar na resposta final, certo? Isso que eu considero como participação, tá bom? Espero aí o retorno de cada um de vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.